Que a paz de Cristo esteja conosco, né? Como Ele está aqui, né, entre nós. Hoje nós vamos falar, trouxemos o tema aqui, confiança, base sólida na construção do futuro. Um tema que nos desafia, que na verdade nos coloca, né, nesse desafio, numa situação para a gente aprofundar um pouquinho a análise nas questões mais corriqueiras do nosso dia, naquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Porque a confiança ela tem que estar em todas as nossas ações, em tudo aquilo que a gente faz. Inicialmente, confiança, eu dei uma pesquisada aqui no dicionário, ela vem, né, do latim confidentia, ou de confidere, que seria esse palavra como uma intensificação do fidere, que seria a mesma coisa que acreditar, que crer. Ou seja, crer plenamente, crer com a firmeza maior. E ao mesmo tempo eu posso entender ou tratar confiança na definição de afiançar. Porque se eu creio plenamente ou se eu creio com firmeza, de alguma forma, quando eu afianço alguém ou eu afianço alguma coisa, eu estou colocando ali a certeza, eu estou colocando a credibilidade naquilo que eu estou afiançando. Então, uma se liga e pode se somar ao pressuposto, né, do que seria a outra. Elas próprias se completam ou se unem nessa definição. Então, confiança, crer com firmeza, nos indica que de alguma forma nós temos algum tipo de conhecimento que vai fazer com que haja essa firmeza ou que eu acredite naquilo que eu vou fazer. Como eu disse que nas próprias ações nossas do dia a dia, nós temos que estar de alguma forma envolvidos nesse sentimento de confiança para que a gente pratique as ações mais comezinhas, que seja o ato de eu me levantar de manhã e caminhar até o banheiro para fazer a minha higiene pessoal, para que eu possa fazer essa caminhada e a disposição que eu tenho de fazer, às vezes sem pensar muito, simplesmente com um salto da cama, eu salto, eu me disponho a ir, porque eu tenho confiança de que as pernas vão me obedecer. Ou seja, eu tenho um implícito conhecimento de que aquilo que eu vou fazer, eu tenho capacidade de fazer, e aquilo, ou o órgão do corpo, ou o meu corpo que eu vou utilizar, ele vai me responder. Todas as nossas ações, então, elas vão girar em torno daquilo que é a confiança que eu posso direcionar àquele a quem eu vou confiar, que seja o meu corpo, que seja alguma outra pessoa, que seja a mim mesmo no cumprimento de determinadas obrigações ou responsabilidades que eu assumo para mim fazer, que eu vou ter que acreditar, ter que confiar naquilo que eu vou fazer para que eu possa desempenhar da melhor forma possível, ou em algum objeto que eu precise utilizar e que eu tenha que ter confiança para que eu possa utilizá-lo devidamente. Duas circunstâncias que constam na Bíblia que falam e que demonstram a importância da confiança ou a força, essa firmeza no crer ou no acreditar, que é a própria história de Jó. Então Jó, ele era próspero, mas era uma pessoa de bom coração, justa e que tinha, né, riquezas, tinha uma família bonita, próspera e tinha também uma saúde muito boa. Em razão de algum acerto ou de uma prova que Deus colocou para confirmar, porque Deus já tinha a certeza de que ele era alguém que confiava em Deus, que de forma alguma desconfiaria de nada que lhe aprovesse, mas como diziam, que ele só confiava porque ele tinha tudo, não lhe faltava nada, ou seja, ele não precisava de mais nenhuma benesse, porque todas ele já poderia utilizar, e por isso ele era confiante. Caso ele caísse, né, numa situação em que ele perdesse tudo, ele iria sim, então, perder essa confiança em Deus. Então ele foi testado por Deus, perdeu todo o seu rebanho de animais, perdeu os seus filhos e funcionários,
e perdeu a saúde. E o corpo ficou totalmente cheio de feridas. E ele deu provas de que realmente a confiança dele era firme. Ou seja, de que essa fé, ela era algo que não se abalava. E na confiança que ele demonstrou, a própria esposa, numa determinada ocasião, já perguntava: mas você não questiona a Deus e você não coloca a responsabilidade em Deus por estar, de alguma forma, te punindo? Os 3 amigos que eles tinham, que vieram para consolá-los, num determinado momento, os próprios amigos questionavam: olha, você está tendo isso, ou isso está acontecendo com você, porque você, de alguma forma, cometeu alguma falta no passado e que Deus está te punindo, a justiça divina é que está te punindo. E ele, mesmo assim, continuou firme, e não se deixou sucumbir, e não deixou de acreditar e de manter a confiança em Deus. Posteriormente, quando aproveu a Deus encerrar aquele período, em que ele teve a oportunidade de fazer preces, inclusive, para os amigos que tentavam desviar o seu pensamento, ele conseguiu restabelecer em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido. Então recuperou o dobro dos seus animais, pôde ter nova família, tinha 10 filhos, antes voltou a ter novamente 7 homens e 3 mulheres, voltou a ter a saúde novamente recomposta, e segundo diz, viveu 140 anos. O texto bíblico a respeito, já no Evangelho, é a ocasião em que os discípulos no barco, Cristo caminhava em direção a eles sobre as águas, e Pedro, assustado com aquela situação e ao mesmo tempo curioso, pediu para que o mestre fizesse com que ele também caminhasse. E Jesus chamou: então venha. E ele foi, todo mundo já conhece, começou nos primeiros passos, mas logo depois ele caiu, começou a afundar e pediu para que o mestre o amparasse. E Jesus estendeu a mão e o amparou. Ou seja, demonstra a perda da confiança, que ao mesmo tempo, como eu disse, no caso aqui, associado à crença e à fé, ele não teve a confiança ou a fé suficiente para poder continuar naquele propósito que ele mesmo tinha solicitado, que ele mesmo tinha pedido. É muito difícil a gente ter ou que estar envolvido na questão confiança em todas as áreas, em todas as ações que nós desenvolvemos, por exemplo, mas principalmente quando a gente está desenvolvendo essa confiança em relação às relações interpessoais, quando nós temos que nos relacionar com as pessoas. E a nossa vida e o próprio crescimento, nos diz a própria doutrina espírita, ele envolve o crescimento nosso, da nossa relação em relação ao outro, sobretudo na prática do bem, que é o objetivo de todo o nosso aprendizado, que é a gente aprender a conquistar dentro de nós e a externar o amor que Cristo nos ensinou, e ele só pode ser externado e pode ser compartilhado com outras pessoas, para que ele surta efeito e para que ele também possa alcançar cada vez um número maior de pessoas, para que ele possa cumprir também a função de auxiliar, porque eu só me sinto feliz, ou me sinto realizado, na medida em que a ação do bem que eu pratico, ela pode auxiliar o outro, e ela pode então ter o condão de fazer ou de levar o bem a outra pessoa. Nesse aspecto, às vezes a gente começa a imaginar na realidade em que nós vivemos e é difícil a gente ver ou entender como a gente vai poder ter a confiança necessária em relação às outras pessoas, porque a todos os momentos em que a gente vê, as notícias que a gente vê, ou tudo que nos chega através das informações que são trazidas até nós, são informações que nos levam a desacreditar, a não confiar nas pessoas, a fazer com que a gente se recolha no próprio medo de ter um contato com outras pessoas e nesse contato, nessa relação, você depositar ali alguma confiança e num determinado momento você se decepcionar. E se decepcionando, às vezes se fechar. E se fechando, às vezes se aprisionar, com medo de se relacionar novamente. Portanto, a confiança, como foi dito aqui na própria mensagem lida pelo Zé Roberto, ela tem que estar acompanhada também do conhecimento e do trabalho. Porque eles vão formar também
uma base sólida para que ela também possa se estabelecer. Mas, acima de tudo, é necessário que eu tenha confiança nas ações que eu vou desenvolver. Caso contrário, eu vou me perder e muitas das vezes ficar escravizado a determinadas circunstâncias ou situações que deveriam me libertar ao invés de me prender. É o caso do dinheiro, por exemplo, o excesso do dinheiro. É como eu sempre digo aqui, né? Ganhe na Mega Sena. E provavelmente no dia seguinte você já vai estar escravo do dinheiro, porque você já está pensando o que você vai fazer para se preservar. Talvez resolva ou separe um tempinho para tentar aproveitar um pouquinho daquilo que você ganhou, mas ali você já está preocupado e pensando, o que eu vou fazer para me proteger? Eu vou poder confiar nas pessoas que estão se aproximando de mim? Em quem eu vou poder confiar? E olha, que algo que bem trabalhado pode fazer com que várias pessoas ou relações que a gente construa na sociedade, elas possam se beneficiar com aquilo que eu vou fazer, do recurso que eu arrecadei, acaba me transformando às vezes e me tornando um próprio escravizado do recurso, do dinheiro. A partir do momento em que eu coloco aquilo ali como se fosse um meu planejamento de vida, e esqueço que mais importante do que o material, o que o perecível é o moral, é o espiritual. Em tempos de desconfiança, é importante que a gente então saiba buscar caminhos que sejam seguros para a gente desenvolver ou despertar essa confiança. Caso contrário, como eu disse, a gente vai viver negativamente, a gente vai deixar o otimismo de lado e vai viver somente fechado no pessimismo. Tem aqui um trecho da mensagem 86 do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, que se chama Saiba Confiar, e ele diz o seguinte: derrotistas intransigentes existem, por suspeitarem de todos, acabam inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre, porque eles deixam de trabalhar junto com outras pessoas porque passam a não acreditar nas pessoas e acabam se isolando e acabam não permitindo que eles possam, ao invés de se restringir, ampliar, buscar mais pessoas. Mas e as pessoas que são derrotistas e que são negativas no meio em que eu vivo? Se eu não tiver como, pelo menos, levar alguma coisa, algum otimismo, levar os pensamentos positivos para contrabalançar, eu vou tentar me preservar, mas eu não vou deixar me influenciar e muito menos me anular, em razão dessas pessoas. Em determinado momento, elas vão perceber que aquilo que eu faço, se é bom, se dá resultados, pode ser importante, pode ser também interessante para elas. E elas acabam vindo. A força do exemplo que atrai as pessoas. O pensamento provoca reações físicas. E o pensamento negativo, ele vai refletir isso no corpo da gente. Se a gente deixa se influenciar, a gente acaba também contraindo aí enfermidades em razão desses pensamentos ou do ambiente negativo que a gente vai acabar por conviver. E às vezes esse isolamento, em razão do próprio medo, ele faz com que a gente congele as nossas ações. E o congelamento, a gente fica nos extremos, porque nós temos sempre que buscar um equilíbrio para as nossas ações. Nós nunca devemos ficar nos extremos. Ao mesmo tempo em que o medo, ele me preserva, como um aspecto que eu posso considerar positivo do medo, num determinado momento, o medo ele vai me engessar, porque eu chego no extremo tão grande que acaba que eu não consigo fazer nada. Tem gente que não sai de casa, porque em tempos de globalização, ele vê alguma coisa acontecendo do outro lado do mundo pelo celular e ele acha que aquilo vai acontecer aqui e vai chegar aqui. E aí, as pessoas se prendem, elas não conseguem nem se desenvolver. Da mesma forma que o oposto, né, do medo, a ação temerária, a ação incontrolada, a ação que não tem nenhum limite, ela também é temerária, ela traz prejuízos. Por quê? Porque eu não achei o equilíbrio. O ponto onde eu devo encontrar a minha ação ponderada para que eu consiga levar à frente a minha vida, a minha vivência, a minha convivência com essas pessoas. Então a carência e esse medo exagerado acaba levando ao afastamento das pessoas.
E é importante eu entender que os valores, e isso aí a doutrina ela sempre nos traz e sempre é falado, os valores morais, eles devem estar sempre colocados à frente do que aqueles valores perecíveis, aquilo que a gente valoriza muito no mundo, para que a gente acredite mais nas pessoas e, obviamente, buscando a segurança nessas relações e buscando a segurança nesse trato, que vai ser feito em meio às pessoas, nos ambientes, em todos os ambientes que nós vivemos e conosco mesmo. A confiança é algo difícil de ser conquistado. Para que a gente conquiste a confiança de alguém, a gente demora muito tempo, A gente tem que ter um convívio e, ao mesmo tempo, a gente tem que dar provas, dar mostras de que realmente aquilo que nós falamos nós cumprimos. Há quanto tempo ficou a realidade das histórias que a gente ouvia falar, de que a partir do momento em que a palavra era dada, ou atestada por um fio de bigode, ela fazia com que a pessoa que deu a palavra, ela cumprisse a palavra. Hoje já nem se fala mais nisso. Isso é um ditado, um axioma do passado, um valor antigo, popular, mas que era cumprido. Por quê? Porque a honra ela era preservada e ela era defendida. O nome da pessoa, ela gostava de preservar o seu nome. E hoje ainda deve ser buscado e deve ser preservado. O nosso nome é o que a gente tem de melhor, porque é ele que vai ser levado aos outros. E ele vai ser levado te colocando não como alguém que possui determinadas posses e de alguma forma possa trazer algum benefício ao outro, mas que ele seja levado como alguém moralmente decente ou alguém espiritualizado, que atua e que prega no bem, que se esforça para praticar o bem e a caridade, e que por isso se torna referência. Esse é o ponto de referencial a que nós devemos chegar. Mas ao mesmo tempo em que ela é difícil de ser conquistada, ela é fácil de ser perdida. Basta uma falha, um erro, e que ela se perde. E aí é difícil você reconquistar novamente. Você tem que ter todo um esforço e, como se diz, dificilmente ela vai voltar ao estágio que ela esteve inicialmente. A exemplo do vidro quebrado, que uma vez trincado não tem como você colar mais. A exemplo da borracha que apagou ou que vem apagando os erros, e cada vez que ela apaga um erro, ela fica menor, ela não volta ao tamanho que ela era mais. Então a necessidade de que a gente esteja atento ao que a gente faz, para que ao mesmo tempo em que nós tenhamos força e com o objetivo buscar fazer com que a confiança dos outros desperte e possam confiar em nós e nós possamos também confiar nas pessoas, é importante que a gente preserve, porque preservar a confiança é importante para que a gente não tenha essas dificuldades depois, para reaver essa confiança. Agora, se é difícil confiarmos nos homens, nós, que na maioria das vezes ainda somos muito materiais, ainda estamos tentando nos espiritualizar, muitos ainda não conseguem ter a confiança em Deus, justamente por não ser ou não estar palpável naquilo que ele não consegue identificar. Porque Deus, na verdade, em toda a natureza nós conseguimos vê-lo e nós conseguimos alcançá-lo. Se nós tivermos consciência, conhecimento, entendimento, compreensão para conseguirmos fazer isso. Mas grande parte dos homens comparam Deus ao próprio homem e querem colocar nele todos os sentimentos e todas as faltas, as limitações e as imperfeições que o próprio homem tem. Em Jeremias, capítulo 17, versículo 5, diz o seguinte: assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Porque se afastando de Deus, ele está se entregando ou se dirigindo a alguém que a qualquer momento, ainda que você tenha toda uma confiança construída, ela pode ser destruída, porque ele não vai te dar a possibilidade de você confiar de olhos fechados, conforme você pode confiar em Deus. Porque tem as mesmas imperfeições que nós temos. E só Deus tem a possibilidade de nos dar, ou de
de tanto confiar em nós, mas fazer com que nós tenhamos condições de confiar nele. Outra passagem do Evangelho: como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e não fiam, e entretanto eu vos declaro que Salomão, mesmo em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que hoje existe e que amanhã será lançada ao fogo, quanto mais cuidado terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. De novo, nos arrastam a esse chamamento da confiança na providência divina. Porque ainda que os lírios não tenham que fiar ou que tecer as suas roupas, as suas vestes, e o homem tenha que fazer isso, tudo está à nossa disposição. Tudo de que nós precisamos, obviamente, e por isso eu falei, a confiança naquilo que está sendo colocado à nossa disposição pela providência divina, depende de nós utilizarmos a nossa sabedoria e do nosso trabalho para que a gente possa construir. E olha quantas coisas o homem já construiu. Nós, hoje, herdeiros de todos os que nos antecederam, temos ampla tecnologia que foi construída com tudo que está disponível por Deus, aplicado ali a inteligência do homem e com certeza a inspiração de Deus, para que a gente possa aos poucos evoluir e descobrindo coisas que vão nos trazer um conforto, que vão facilitar a nossa vida, que vão nos ajudar cada vez mais. Crer somente no momento presente, esquecer o futuro, é um erro que talvez a gente cometa. Embora nós temos a necessidade de viver o presente, de aproveitar esse momento para fazer aquilo que é necessário, aquilo que talvez em outra oportunidade nós não vamos ter tempo de fazer, para preparar o nosso futuro, é feito olhando o presente, aproveitando o momento presente, mas também de olho no futuro. No Evangelho segundo o Espiritismo, onde a gente viu lá sobre a infelicidade real, a infelicidade real, ela está justamente na proporção em que hoje, talvez as dificuldades que nós estejamos enfrentando, nós não consigamos ver que isso é uma preparação para que o futuro ele possa, e ele vai com certeza ser melhor. Então a infelicidade real, talvez seja os prazeres de hoje que não nos dão a possibilidade de no futuro nós termos alguma coisa que nos traga essa paz e essa alegria. Ao contrário de que a infelicidade de hoje, vista pelos caminhos tortos, não é isso que se fala? Deus escreve reto por linhas tortas. É o que nós precisamos, talvez, para chegar lá na frente e termos a oportunidade de aprendizado. Na verdade, não é nem talvez, é a essência da justiça e do ensinamento que Deus nos traz. Ou seja, nos desafiando a trabalhar para construir alguma coisa. E esse trabalho e essa busca do conhecimento que vai fazer com que nós consigamos construir alguma coisa, é justamente esse conhecimento que me dá a condição de despertar a confiança. A confiança, então, ela depende de, obviamente, eu estar atento, eu estar buscando conhecer aquilo a quem eu quero confiar, a quem eu quero depositar a minha confiança, e nesse conhecimento, nessa busca, eu então fortalecer cada vez mais em mim aquele desejo, aquela vontade de estar com aquela pessoa, ou de ter aquilo que eu quero, justamente porque eu confio que eu vou poder investir naquilo, a minha confiança, e que eu vou ter um retorno em relação àquilo. Em tudo que a gente faz, então, envolvido em conhecimentos, como eu disse aqui no início aqui, um exemplo que eu falo de você poder confiar no seu corpo e saber que ele vai te responder e que ele vai te levar a algum lugar, ou seja, demonstrar que você confia no seu corpo, é porque você conhece, sabe que ele não tem nenhum impedimento que vá fazer com que naquele momento aquilo que você deseja fazer, ou que você confia que vai fazer, possa deixar de ser feito. E às vezes nos assustamos quando de repente você vai andar e falha uma perna, você não sabe por quê, por determinado motivo ela falhou. Mas aquilo acabou de alguma forma abalando a confiança que você tinha. Mas quem já teve, acredito que todos, quando você tem um probleminha num dente,
que ele está acariado, ou que você ainda não fez a cárie e ele está doendo, impedido de mastigar, porque ele vai te provocar a dor, você começa a mastigar do outro lado, aí ele começa a mastigar só do outro lado, não é isso? Você perde a confiança por causa da certeza que você tem de que ele vai doer. Quando você consegue arrumar aquele dente, aí você fica um tempinho ainda meio inseguro, né? Meio desconfiante, ele pode continuar doendo. Mas depois que ele consertou, que você foi no dentista, ele vai funcionar normalmente. Com o tempo você volta a ter confiança naquilo que você fazia anteriormente. Assim se desenvolve a confiança que nós vamos conquistando a partir da sabedoria, a partir daquilo que você vai fazer. Quando você chega, ou que você vai iniciar uma profissão, que na prática a teoria é outra, né? O que a gente fala, né, quando você sai da faculdade, né, é tudo diferente. Na hora que você vai praticar, tem, obviamente, as nuances específicas de cada atividade que você vai desenvolver e que você só vai aprender com a prática. O conhecimento prático, ele vai te dar um cabedal de informações que vão te deixar cada vez mais seguros e cada vez mais confiante naquilo que você vai fazer. Então, até você conseguir essa confiança, é importante que você agregue várias experiências, vários conhecimentos empíricos que vão somando aos conhecimentos acadêmicos e que vão fazer com que você consiga desenvolver com confiança a sua função. Mas, como eu disse aqui, né, nem tanto medo e nem tanto a ação temerária. Se você confia demais, pode ser que você erre. Pode ser que em determinado momento você deixe de conquistar um determinado conhecimento. Nós temos aí, em todas as profissões, a todo momento você tem que estar se aperfeiçoando. Vejam os médicos, por exemplo, que estão sempre estudando e sempre buscando novos caminhos e novos conhecimentos para conseguir prosperar na sua profissão e para conseguir efetividade. Porque num determinado momento, determinadas medicações ou técnicas ou tecnologias vão surgir, que vão fazer ele ficar desatualizado. Se ele fica desatualizado, o seu tratamento ele já não é, o seu atendimento não é tão confiável como antes. Para manter então a confiança naquilo que ele faz, ele precisa buscar isso. Então a necessidade de que a gente confie naquilo que vai fazer a diferença, naquilo que a gente pode proporcionar ao outro, não em ganhos materiais, mas em ganhos morais, em bens e nos serviços que eu posso prestar e que possam edificar o outro. Em Salmos, capítulo 20, versículo 7, diz o seguinte: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Mais uma vez, um apelo à confiança em Deus, a confiança naquilo que está à nossa disposição, na sua justiça e na sua sabedoria, para que a gente possa planejar o nosso futuro. Deus coloca à prova, então, assim como ele fez com Jó, a nossa confiança e a nossa submissão à sua vontade. No Evangelho segundo o Espiritismo, traz lá em João, capítulo 14, versículo 1, Jesus nos encoraja a confiar em Deus. Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Incentivando a que a crença em Deus ela seja praticada, que a gente continue sempre buscando aprender para confiar. E ainda no Evangelho segundo o Espiritismo ele traz o seguinte: Jesus nos lembra que a confiança em Deus e nele nos dá paz e segurança, mesmo em meio às tempestades da vida. Então, ainda que hajam as dificuldades, e como eu disse, os desafios eles vão surgindo a cada dia, para que a gente possa justamente aprender, porque eu mesmo disse que o conhecimento, que o aprendizado vai nos dar mais confiança, e que a confiança ela vai se fortalecendo na medida em que eu vou fazendo, eu vou me aperfeiçoando, e nisso aqui, no tema, de você colocar essa base sólida, é porque justamente ela vai sendo construída no conhecimento do outro, no conhecimento daquilo que eu quero, no conhecimento de mim mesmo, na capacidade que eu tenho de fazer aquilo que eu quero, sem que o medo ele me domine. Tem aqui Mateus também, capítulo 6, versículo 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos? Por quê? Porque com o trabalho, com a busca pelo nosso esforço, nós vamos conseguir isso. Não adianta
nós pararmos e lamentarmos, mas a necessidade de que a gente continue buscando. Por isso, o equilíbrio entre a fé, o equilíbrio entre o conhecimento e a busca da razão. Essa é a ligação. Fé é sinal de confiança, como eu disse. Crer com uma força maior, com uma firmeza maior, é justamente a significação da palavra confiança. E fé, ela tem como característica ser sempre calma. E aí é algo que abala a confiança. Quando, por exemplo, as coisas não acontecem no tempo que a gente quer. Então, às vezes, não apenas as ações, os atos, mas quando as ações que queremos em retorno para nós, elas não acontecem conforme a gente quer, ou no momento como a gente quer. E aí é um motivo que a gente vai utilizar para perder, ou para não ter, ou deixar de ter a confiança necessária. Por isso a necessidade da alimentação constante da razão. O aprendizado faz com que eu saiba que, embora não aconteça no momento em que eu quero, no tempo e nas condições em que eu queria, é importante que eu saiba que vai acontecer num determinado momento e que tudo que está sendo desenvolvido, ou a forma como vai acontecer, é para que eu possa aproveitar. A gente não sabe qual seria o proveito maior, e às vezes, como eu disse, na infelicidade real, o que diz lá é que às vezes o que a gente toma hoje como algo que vai ser ruim para a gente, é algo bom que está sendo preparado e que a gente vai usufruir mais à frente. O Evangelho, ele diz, o que Deus concederá, se dirige a Ele com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Ou seja, não adianta eu dirigir a Deus tendo total confiança e pedir aquilo que Ele não tem, ou que Ele não vai me dar. Tem até condição de me dar, por vários diversos mecanismos. Talvez por mecanismos que eu não consiga considerar ou entender naquele momento. Ele vai me dar, mas acontece que o que Ele nos concede para que eu possa trabalhar junto e auxiliar na aquisição disso é justamente a coragem, a paciência e a resignação. Para que o trabalho ele possa prosperar. Para que eu consiga, com o próprio trabalho, saber esperar. Porque enquanto eu trabalho, ao mesmo tempo eu estou esperando. E aqui diz o Evangelho, no capítulo 4, no item 2, o jugo leve, que todo sofrimento encontra consolo na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus. Se eu tenho condição de confiar de que ela vai operar e de que ela está sempre trabalhando em meu favor, eu consigo levar isso à frente. A providência não abandona jamais aqueles que colocam nela a sua confiança, mas quer que trabalhem ao seu lado. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Como eu disse, não adianta eu simplesmente cruzar os braços. Eu não vou receber as roupas como os lírios que recebem por si, porque tem que cumprir uma outra função, mas a minha função, que ela é cumprida, sobretudo, com a minha integridade, para que eu consiga desenvolver ações que sejam positivas e que possam beneficiar o outro, com a minha ação ela é com o outro, ela depende do trabalho. E não tem como eu trabalhar em benefício do próximo, em benefício meu mesmo, se eu ficar na inércia. Por quê? Porque são dois caminhos diferentes. Trabalhar enquanto espera é o que a gente precisa fazer. Para isso, meus irmãos, oração e vigilância tem que estar ao lado da confiança. São recursos que favorecem a construção da confiança. Quando eu oro, significa que eu acredito. Quando eu peço, significa que eu creio. E se eu busco, então, vigiar, para que eu não me perca em caminhos ou em arrastos que às vezes vão tentar me levar para eu não confiar, ou para eu perder o temor ou a confiança. Temor, entre aspas, né? O amor lança fora o temor, o amor faz com que a gente deixe de temer, mas ao contrário, que a gente possa fortalecer a confiança. Quando eu perco essa capacidade, aí eu acabo me perdendo também. Vinha de Luz, ele diz, renovar atitudes mentais na obra que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige, fortalece essa confiança, faz com que a confiança ela fique mais forte. E em Paulo, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 31, ele diz o seguinte, se Deus é por nós, quem será contra nós?
Como não confiar na justiça divina, se a todo momento nós temos, em tudo que a gente faz, na própria evolução e no progresso que nós vamos adquirindo dia a dia, na oportunidade, na possibilidade de, por nosso esforço, com a ajuda de Deus, com certeza, pela inteligência que Ele nos deu, conquistar a cada dia conhecimento, como vamos duvidar? Quando Ele disse, então, Jesus, deixai vir a mim as criancinhas, Ele não falava das criancinhas apenas que estavam próximas, mas dos homens também, que deveriam ir até Ele com a confiança que Ele esperava, ou seja, com a confiança de uma criança que chega sem nenhuma reserva, sem nenhuma barreira, sem nenhum obstáculo, dispostos a aprender, porque o aprendizado fortaleceria essa confiança. Mas então, se sabendo que a confiança é difícil de adquirir, que ela leva um tempo, e que esse tempo eu devo fazer com que ela seja construída para que ela fique sólida, consistente, e essa solidez e a consistência ela vai ser então desse embate, desse contato, dessa consciência e conhecimento que vai ser adquirida dia a dia, aí a importância da gente ensinar desde criança. Porque se alguém hoje chega e fala, adulto, que não teve o cuidado ou que não teve a condição de aprender ou de buscar os conhecimentos bíblicos ou os conhecimentos do Evangelho, e que hoje se perderam nos apelos que o mundo faz, entrega aos prazeres e que fala, eu não acredito, eu não confio em Deus, ele não confia por quê? Se eu falei então que a confiança ela depende do conhecimento, ele não teve conhecimento suficiente para conseguir compreender que Deus está por nós e olhando por nós. E se a gente começa a fazer isso com as crianças desde pequeno, nós fazemos com que aquele conhecimento e aquela busca que vai gerar e fortalecer a confiança em Deus, ela se crie desde pequeno. Quando eles chegarem à idade adulta, eles vão ter buscado muito mais do que nós buscamos. Eles vão ter conseguido conquistar conhecimentos muito maiores do que aqueles que nós conquistamos. Eles vão estar muito mais preparados do que nós estivemos para chegarmos até aqui. E hoje temos a consciência e a compreensão de que nós devemos confiar em Deus, porque Ele é por nós a todo momento. E que as agruras e os problemas que nós enfrentamos é justamente porque ainda não aprendemos a confiar e a trabalhar essa confiança em nós, nas pessoas que estão ao nosso redor, para que a gente consiga ser mais feliz, para que a gente consiga alcançar aquilo que Cristo propôs para nós, que é o amor essencial, o amor fraterno que possa alcançar a todos nós. Então, meus irmãos, em síntese, é isso que eu queria trazer, lembrar mais uma vez, confiemos, busquemos nos fortalecer na confiança. Muitos dos problemas ou desvios que têm acontecido, os estresses que têm acontecido, pessoas, depressões, que têm se firmado às vezes na mente de muitos jovens, de muitas pessoas que não têm uma firmeza de propósito, ou que não têm um caminho muito bem delineado ou definido, sobretudo espiritual, é justamente por falta de confiar em si próprio. Porque a todos nós é dado aquilo que nós temos capacidade de desenvolver, de fazer prosperar de força e de coragem em nós, para vencer todos os desafios, como o próprio Mestre já disse. Ele torna o jugo mais leve se nós pedimos, mas a cada um também é dado conforme nós tenhamos condições de carregar, tenhamos condições de suportar. O que a gente não pode é começar a passar os nossos desafios e as nossas responsabilidades para o outro. Assumir com confiança que nós temos plena capacidade de desenvolver. E se nós não tivermos, em um determinado momento, quedarmos, nós sabemos que não estamos sozinhos. Nós temos toda a ajuda necessária para conseguir superar. Que Jesus abençoe